Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para desenvolver o tema Liderança e Desenvolvimento de Equipes Efetivas. Meu nome é Irene Miura, eu sou professora da Universidade de São Paulo, com formação básica em Psicologia, primeira especialização em Psicologia Clínica e depois então mestrado e doutorado. Mestrado na área de Psicologia Social, desenvolvendo trabalho na área de migrações internacionais e doutorado na área de administração, focando mais o papel dos valores culturais influenciando o desempenho de executivos expatriados dentro das organizações, isso dentro de administração. Eu tenho uma experiência internacional porque participei como professor visitante na Universidade de Cambridge, fui convidada a participar de um grupo de pesquisa lá, para exatamente trabalhar com o principal pesquisador da área, que é o professor Hampton Turner, da Universidade de Cambridge, nessa área de valores culturais e dentro de multinacionais. Bom, então a aula de hoje nós vamos discutir o papel da liderança para a efetividade de equipes de trabalho. Tá? Muita discussão tem sido feita em torno desse tema, né, de liderança, ligando com a questão de equipes de alta performance. O objetivo, então, da aula de hoje é identificar o papel do líder para a efetividade da equipe e nós vamos ver, então, esses tópicos dentro da agenda de hoje. Por exemplo, vamos discutir as diferenças de grupos e equipes, dar alguns exemplos de tipos de equipes, falar sobre o que é uma equipe de alto desempenho, né, os fatores que contribuem para alto desempenho em equipes, falar sobre a diversidade da força de trabalho, que é um tópico extremamente importante hoje dentro das organizações, o que é necessário para o aprimoramento do trabalho em equipe, e daí ligar com o papel da liderança. Né? Qual seria o papel de liderança? Quais são as definições? Passar brevemente sobre a evolução das teorias de liderança para entendermos como é que vem esse pensamento e a evolução do papel do líder. Falar sobre as competências do líder e fazer então a conclusão desse nosso encontro. Então, dentro desse aspecto, para fazer a diferenciação entre os conceitos de grupos e equipes, nós temos que considerar que existe muita discussão a respeito dessa diferença. Essas diferenças, na verdade, elas são sutis, eu diria, mas na maioria das vezes as pessoas tratam grupos e equipes de uma forma indistinta, tá? Mas a gente vai ver que equipes de trabalho é uma forma especial de grupo. Vamos dizer, a gente poderia dizer que as equipes é uma forma, então, são caracterizadas como uma forma mais madura, né, de um desenvolvimento melhor dentro de grupos sociais. Então, dentro da definição de grupos, nós podemos dizer, então, brevemente, que grupo é um conjunto de duas ou mais pessoas que interagem entre si e que se influenciam de alguma forma. Nós temos, então, o compartilhamento de informações e dentro da literatura nós vemos uma distinção ainda dentro de grupos, ou seja, grupos formais e grupos informais. Os grupos formais são aqueles estabelecidos formalmente pela administração, ou seja, os departamentos, tá? Por exemplo. E os grupos informais são aqueles estabelecidos pelos interesses comuns entre as pessoas, pelas percepções em relação a determinados temas que fazem com que algumas pessoas se sintam mais atraídas para despender um tempo maior juntas. Ou seja, dentro do seu departamento, que é um grupo formal, você ainda tem o aparecimento de pequenos grupos informais. É o seu grupo do cafezinho, por exemplo, é com quem você vai sempre almoçar. São pessoas que, dentro da estrutura formal da organização, você acaba se filiando por percepções similares em relação a determinados tópicos. Então, existe a questão da conexão afetiva entre as pessoas. Tá? As equipes, como eu disse antes, é um tipo especial de grupo, né? Porque, na verdade, os membros são altamente interdependentes porque eles desempenham, de alguma forma, funções complementares. Porque essas funções, na verdade, levam a um compromisso, né, maior, a um compromisso com as metas da equipe, em detrimento de interesses individuais. Ou seja,
o objetivo que eles têm, e que na verdade é definido claramente, né, com especificidade, essa identidade comum, faz com que eu me dedique fortemente à obtenção dessas metas em prol do grupo, em detrimento de defender interesses individuais. Tá? Então deve existir altos níveis então de esforço e confiança entre os membros da equipe. Então, esquematicamente, nós mostramos nesse slide a questão da diferença entre grupos e equipes de trabalho. Nós vemos até por essa ilustração as ligações e a interdependência de funções entre os membros da equipe de trabalho, quando comparados então aos grupos. Em relação à meta, nós verificamos que para grupos de trabalho existe esse compartilhamento da informação, ao passo que para a equipe de trabalho eu tenho esse compartilhamento de informação, porém eu me preocupo também com o desempenho coletivo. A sinergia. O que é o conceito? Como que nós poderíamos explicar para você o conceito de sinergia? A administração, ela pega muito emprestado alguns conceitos de outras ciências, né? Então, por exemplo, a sinergia ela vem da biologia, esse conceito. Então, a sinergia, o conceito, né, de sinergia seria quando você coloca duas substâncias, ou seja, é a ação de duas substâncias, cada uma com características próprias, e quando você coloca elas para interagir, ela resulta, né, num produto ou alguma coisa mais complexa, e não simplesmente a adição de cada uma dessas características. Então, se a gente fizer uma analogia na equipe, é a mesma coisa. Então, não é simplesmente a soma da habilidade do fulano com a habilidade do beltrano, e sim a ação, a complexidade que se dá da junção e da interação dessas habilidades que cada membro tem dentro de uma equipe. Em relação à sinergia, como eu falei, quando eu estou num grupo de trabalho, a sinergia às vezes é neutra ou negativa. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando num grupo, pode existir membros que não estão altamente comprometidos com o resultado daquela equipe. Ou seja, existe o que tecnicamente nós chamamos de ociosidade social, ou alguns dizem de vadiagem social. Ou seja, é o famoso carona. Sabe aquele indivíduo que mata a tia toda vez que você tem que cumprir com um determinado resultado, determinada tarefa? É aquele indivíduo que se encosta no desempenho das outras pessoas dentro do grupo de trabalho. Claro que não é o seu caso, né? Mas existe esse indivíduo. Quando existem indivíduos dessa forma, ele prejudica o desempenho do grupo de trabalho. Por quê? Porque especialmente se a recompensa for para o grupo como um todo, lógico que se você que carrega o piano, você vai ficar de alguma forma ressentido com esses caronas, com essas pessoas que praticam insistentemente essa ociosidade social. Tá? Então, por isso que nós falamos que às vezes é negativa ou neutra a sinergia dentro de grupos de trabalho. O que não ocorre dentro de equipes de trabalho, ou pelo menos o que não deveria ocorrer. Tá? Então, a sinergia deve ser positiva. Por quê? Porque as funções são interdependentes, eu sei que o meu trabalho depende, a boa execução do meu trabalho vai afetar a boa execução do seu trabalho também. Em termos de responsabilidade, nos grupos de trabalho a responsabilidade é individual, enquanto nas equipes é individual, mas coletiva, mútua também. Eu sou responsável pelo resultado de toda a atividade. As habilidades no grupo de trabalho é aleatório, variado, e nas equipes de trabalho seriam complementares, interdependentes, né, devido às funções desempenhadas. Alguns tipos de equipe. Os tipos de equipes nós podemos dar, por exemplo, a equipe, os círculos de controle de qualidade. Né? Por que elas são denominadas solucionadoras de problemas, solução de problemas? E ela, na verdade, tem a função de melhorar a qualidade, a eficiência e o próprio ambiente de trabalho. Elas, infelizmente, não têm autoridade para implementar as soluções. Elas são formadas para analisar um problema, que tem a ver com esses itens que nós falamos anteriormente, qualidade, eficiência, mas ela não tem autonomia para implementar essas decisões. Né? Então, ela vai analisar, mas não tem essa autoridade. Já um outro tipo de equipe é o que nós chamamos de equipe de funcionalidade cruzada.
né? A funcionalidade cruzada, como nós vemos nesse esquema aqui na tela, a equipe é formada por funcionários de níveis hierárquicos equivalentes, que podem ser provenientes de áreas diferentes, com especialidades diferentes, mas que são complementares para a execução de um projeto mais complexo. Tá? Então é importante porque você promove o desenvolvimento de novas ideias, traz a especificidade de cada área, de modo que o projeto possa andar de uma forma mais acelerada, de uma forma mais rica em termos de ideias de projetos complexos. Um exemplo disso que acontece é na indústria automobilística, onde você tem várias equipes de projeto trabalhando juntas, né? Na área elétrica, na área de automação, então, o pessoal mais que vai cuidar da planta mesmo das indústrias para poder a linha de montagem funcionar, então tem uma série de equipes trabalhando juntas. Os pontos fortes da funcionalidade cruzada é que você tem uma rapidez, porque você tem várias equipes trabalhando juntas, você tem uma rapidez, porque você promove o desenvolvimento de ideias, e você tem a redução de custos, exatamente por conta de você trazer várias equipes trabalhando juntas ao mesmo tempo. O ponto fraco, ou os pontos fracos, seriam a questão do estágio inicial ser um pouco lento, porque exatamente devido à diversidade de formação e experiências, você tem um início mais lento, porque você precisa conquistar a confiança das pessoas, né? Você precisa estabelecer esse grau de confiança entre as diferentes áreas para que o projeto possa andar de forma melhorada. Um exemplo disso são as equipes força-tarefa, né, que são unidas exatamente para promover algum desenvolvimento de algum projeto específico. Alguns fatores influenciam as equipes de alto desempenho, né? Um dos fatores básicos que influenciam seria o tamanho das equipes de trabalho, né? O tamanho das equipes, normalmente nós dizemos, né, e isso vem de uma análise de forças que é feito também na sociologia, na psicologia social, para verificar como que é o grau ótimo de interação entre os indivíduos dentro de uma equipe de trabalho. Então nós vemos que as melhores equipes são as equipes pequenas. Por quê? Porque as equipes grandes, você favorece o aparecimento do que nós chamamos tecnicamente de subgrupos. Ou seja, você coloca vários indivíduos trabalhando ao mesmo tempo e, na verdade, pela própria formatação dessa equipe de trabalho, os indivíduos não conseguem se escutar de forma adequada, não conseguem se comunicar de uma forma adequada, onde numa primeira comunicação as pessoas possam se ouvir ao mesmo tempo. Então o que aparece? O subgrupo. Então ficam 2 indivíduos conversando e tomando uma decisão importante aqui nesse lado e 3 ou 4 discutindo outra coisa do lado de lá. Não que estejam desconectadas do tema em questão, mas isso provoca um retrabalho, porque esse grupo fala, bom, então vamos implementar isso. E daí o outro grupo fala, mas o que é que vocês estavam discutindo mesmo? Quer dizer, não existe, né, uma interação ótima, um ponto ótimo, um conjunto de forças ali naquele sistema social, onde todo mundo possa imediatamente se escutar e se comunicar de uma forma adequada. Tá? Então, essa questão do subgrupo, ela provoca um retrabalho. Tá? Então, a coesão, quando em equipes muito grandes, ela é prejudicada. A coesão é o grau em que os indivíduos se sentem atraídos a trabalhar uns com os outros. Tá? E a coesão está diretamente relacionada ao grau de produtividade das equipes de trabalho. Então, nós verificamos que a coesão em equipes grandes é prejudicada também, ocasionando um baixo comprometimento e baixa responsabilidade também das pessoas, na medida em que você não consegue, então, trazer as pessoas todas juntas num alto grau de compromisso. E compromete, obviamente, o desempenho dessas equipes. Algumas habilidades, né, dos membros que são necessárias para promover o alto desempenho de equipes. Nós falamos então do tamanho, que é importante se verificar isso, mas também o que é que você tem que entregar para a equipe, de modo que você seja um recurso interessante para trabalhar em equipes de alto desempenho. Uma primeira habilidade seria, óbvio, a habilidade técnica, a perícia técnica. Você tem que ser bom naquilo que você faz para você ser interessante
para uma equipe. Outra coisa seria um aspecto mais analítico, né? Analítico e de tomada de decisão. Você tem que, lógico, ter habilidade técnica, mas você precisa ter uma capacidade para analisar os problemas de uma forma sistêmica, né? De gerar e avaliar alternativas e de tomar as decisões. E nesse ponto também, a questão de comunicação dessa análise do problema, né, de negociar as formas e soluções para os problemas, elas vão ter que ser negociadas muitas vezes. E daí depende da sua habilidade de comunicação. Então, nesse aspecto entra o quê? Entra a habilidade interpessoal. Então, a habilidade interpessoal é a sua capacidade de ouvir os outros dentro da sua equipe e não só jogar aquilo que você tem a falar e não ter a escuta aguçada o suficiente para complementar as suas ideias, e a habilidade de comunicar também as suas ideias, de vender as suas ideias, de persuadir o grupo diante daquilo que você acha que seria o mais adequado dentro da sua avaliação do problema. E resolver conflitos. Não quer dizer, pessoal, que conflito seja absolutamente ruim. É necessário um grau ótimo de conflito no sentido de existir o que nós chamamos de conflito criativo, ou seja, você deve deixar que a equipe, pela própria diversidade, pela própria diversidade de formação, que ela gere ideias criativas. Mas esse grau de conflito deve gerar essa tensão criativa, que nós denominamos, para que as pessoas possam discutir e questionar as coisas que estão sendo colocadas, as ideias que estão sendo colocadas. Tá? Então, isso gera um alto potencial de criação e de capacidade de análise sobre os problemas. Em relação à diversidade da força de trabalho, esse é um tema extremamente importante hoje dentro das empresas. As empresas estão sendo cobradas por essa diversidade da força de trabalho e isso é importante, então, que você tenha também agregado dentro da formação, da constituição das suas equipes. Então, as equipes deveriam ser mais heterogêneas, né? Eu sei que é difícil a gente pensar isso dentro da empresa, porque todo mundo quer trabalhar com quem? Com pessoas iguais, né? Com pessoas que não tenham muita divergência das suas ideias, porque parece mais confortável essa característica. Mas, se você trabalha com pessoas que pensam igual a você, que não discutem as suas ideias, que não questionam aquilo que você está falando, você nunca vai gerar criação, você nunca vai gerar novas formas para solucionar as coisas. Então, nesse ponto, quanto mais heterogênea for a equipe, em termos de formação, de experiências, é mais interessante porque você, obviamente, vai ter uma diversidade de opções para se trabalhar, alternativas, né, variáveis. Equipes, então, devem ser diversificadas e, claro, por ser diversificada, vai ter essa dificuldade inicial para trabalhar em conjunto, exatamente porque você vai ter que reconciliar essas diferenças de opinião, você vai ter que reconciliar e você vai ter que conseguir conquistar um grau de confiança entre esses membros para promover maior coesão, que está, como eu disse anteriormente, ligada à questão da produtividade. Tá? Isso vai gerar, obviamente, maior satisfação e um grau de conflito administrável. Como é que nós aprimoramos o trabalho em equipe? Então, desde que você formou a equipe, ela vai passando por estágios de desenvolvimento, só que você precisa treinar as pessoas, ou melhor dizendo, você precisa desenvolver essas habilidades para que elas sejam melhores jogadores de equipe, ou seja, que elas atuem de uma forma mais e mais adequada dentro das equipes. Então, uma forma de desenvolvimento, né, para melhorar essas habilidades para trabalhar em equipe, seria especialmente focada na capacidade de análise para solucionar os problemas, na melhora da comunicação interna, né, de como se dá essa comunicação, nas técnicas ou nas habilidades em relação à negociação, tá, e a questão de administração de conflitos. Em relação às recompensas, é necessário, quando você coloca o indivíduo trabalhando em equipe,
que exista, né, uma retribuição em termos de recompensa do desempenho da equipe como um todo, mas também das contribuições individuais. Você precisa valorizar contribuições individuais também. Então, tem outras recompensas que nós podemos citar aqui, que são recompensas intrínsecas ao ser humano, ou seja, é uma necessidade que o ser humano tem de se inserir dentro de grupos sociais, de ser reconhecido pelos pares. Quando ele está dentro de uma equipe de trabalho, ele está dentro de um grupo de referência, como nós chamamos, ou seja, as pessoas daquele grupo são importantes e as avaliações que essas pessoas fazem sobre o seu desempenho passam a ser importantes. Então você tem esse tipo de recompensa intrínseca que na verdade gera satisfação e gera esse sentimento gregário, esse sentimento de pertencer a um grupo de trabalho. As equipes, então, resumindo, elas devem ter algumas características. Então, como nós falamos, elas devem ter um tamanho reduzido, ou seja, devem ser pequenas para serem eficientes e eficazes. Devem ser treinadas e desenvolvidas nas suas habilidades principais. Nós falamos comunicação, solução de problema, negociação. Ter tempo suficiente para trabalhar os problemas e ter autoridade para resolver e implementar as ações necessárias para a solução dos problemas. E, na verdade, aqui nós já vamos fazer uma ligação com a questão do papel da liderança. Então, ter um líder que possa ser designado para ajudar a equipe de alguma forma a atingir as metas, a superar, então, as barreiras. Bom, então, dentro desse aspecto do papel do líder dentro das equipes de trabalho, nós vemos que o líder desempenha o papel de dar a visão e estabelecer as metas específicas para o atingimento dos objetivos organizacionais. Então, a visão seria trazer as pessoas comprometidas com um objetivo comum, oferecer a direção, energia e esse compromisso para os membros. O estabelecimento de metas específicas é quando o líder traduz essa visão, né, em metas de desempenho, que sejam específicas, mensuráveis e realistas. Alguns mitos ocorrem quando nós falamos sobre liderança. Então, quando nós falamos sobre liderança, existem várias teorias sobre liderança e existem vários mitos em relação a esse processo social. Vamos entender liderança aqui, pessoal, como um processo social. Ou seja, não existe a figura do líder se não existir a figura do liderado. Ou seja, não existe o líder se ele não estiver satisfazendo as necessidades do grupo de liderados. Então, essa relação social é o que se discute muito, esse contexto social onde o líder está atuando, os papéis do subordinado, o papel do líder, o papel da situação, é o que se fala hoje nas teorias mais contemporâneas. Mas nós vamos passar rapidamente sobre a evolução dessas teorias. Então, no começo, né, lá quando começaram a estudar as teorias de liderança, muito se falava sobre, queria-se entender o papel do líder ou o que caracterizava a figura do líder. Ou seja, todo o raciocínio do estudo, da análise, das pesquisas, estavam muito focadas na figura do líder. Era o líder sozinho. Então eu queria entender qual era a característica, às vezes, física do indivíduo que promovia ou que fazia dessa pessoa um líder. Tá? Então, alguns mitos que foram construídos em cima dessa imagem da pessoa, unicamente da pessoa do líder. Por exemplo, que liderança era uma habilidade raríssima, né? Que era aquela pessoa heróica e carismática. Não que hoje não existam as teorias que falem sobre isso, falam também, mas que naquela época era extremamente enfatizado só estas características do indivíduo sozinho. Que os líderes nasciam líderes, ou seja, era uma característica inata. Ou seja, você ou nasce líder ou não nasce líder. Se você nasceu líder, bom para você. Se você não nasceu líder, você vai fazer o quê? Então, esse tipo de pensamento tem uma premissa por trás. Qual é? Que não existe desenvolvimento. Não existe desenvolvimento de papéis de liderança.
Então, também está muito relacionado o quê? Na figura da pessoa do líder. Você nasceu assim ou você não tem esse tipo de habilidade. E que, por consequência dessa linha de raciocínio, que a liderança, então, só existe na cúpula organizacional, já que é rara, então tem que ser para pouquíssimas pessoas. Então, pessoal, é importante que a gente entenda que por trás desses mitos, esses mitos estavam calcados nessa visão que nós tínhamos quando estudávamos o líder. Ou seja, a pessoa, tudo estava concentrado ali. Então, esse raciocínio, né, baseado então nas teorias dos traços, que nós vamos ver mais para frente, levava então as pessoas a pensarem dessa forma. Então, hoje, o que nós vemos dentro das organizações? Que você também desempenha papel de líder. Se você não desempenha papel de líder agora na sua organização, de algum jeito você está desempenhando papel de líder em outra organização ou em outro sistema social. Qual sistema social? Pode ser sua família, pode ser o clube, pode ser a comunidade, o seu trabalho voluntário, ou algum papel de liderança você desempenha em alguma instância. Tá? Então, você passa a ser responsável por alguma parte dentro dos sistemas sociais ao qual você faz parte. Tá? Então, isso vem ao encontro de um momento histórico onde as empresas têm a questão da descentralização existe muito dentro das organizações e a questão de você achar que existe um líder dentro da cúpula organizacional é também uma forma muito confortável de você achar que, então existe o fulano lá, que é o líder, e eu fico aqui esperando que ele decida as coisas. Então, na verdade, hoje o que se preconiza? Que os líderes existam em todos os níveis organizacionais, tá? Desde a cúpula, nível gerência média, até células de produção em chão de fábrica. Então, é importantíssimo a questão da liderança ser distribuída em diversos níveis hierárquicos. Então, como eu estava dizendo, a liderança ela deve ser distribuída em diversos níveis hierárquicos e a liderança, o papel de liderança, como eu falei, né, provavelmente você desempenha esse papel de liderança em alguma instância, em algum sistema social, que é a família, a comunidade, enfim, ou mesmo dentro da sua empresa. Dentro da sua empresa, normalmente, o papel ou as posições de liderança estão intimamente relacionadas com os cargos formais. Ou seja, você entra como um técnico na empresa, um excelente técnico, e você é premiado pela continuidade na carreira com assumir papéis gerenciais, assumir papéis que estão colados pelo poder formal do cargo a papéis de liderança. Então, você assume o nível gerencial, as pessoas têm expectativa que você desempenhe esses papéis de liderança. Porém, nem sempre as pessoas, quando atingem a posição gerencial, estão preparadas, né, especialmente nas habilidades gerenciais e de liderança, para assumir esses postos. E aí sofrem, porque exatamente não conseguem atender às necessidades do seu novo grupo de trabalho, dos seus liderados, e muitas vezes de alguma forma, rejeitado pelo grupo. Por quê? Porque se você não está atendendo a necessidade dos liderados, o grupo simplesmente não aceita o seu papel de liderança. Tá? Então, você acaba perdendo, né, um ótimo técnico e adquirindo um péssimo gerente. Tá? Então, esse papel de liderança tem muito, como nós falamos anteriormente, tem muito da habilidade técnica, mas tem muito também de habilidades comportamentais, de como que você vai diagnosticar, né, as necessidades, o grau de maturidade dos seus subordinados para adotar um estilo que seja aceito pela equipe de trabalho. Bom, quando nós falamos de liderança, nós estamos então, como eu falei, falando de fenômeno social, de um processo social, né, que ocorre em grupos sociais. Então eu lhe pergunto, quando você está num papel de liderança ou você tem um líder dentro da sua equipe, a gente sempre deve se fazer essa pergunta, né? O que é confiança? Será que você como líder confia na sua equipe de trabalho? O que será que está envolvendo essa dimensão, esse conceito de liderança, de confiança? Na verdade, quais são as dimensões? Isso está relacionado com a questão da personalidade do indivíduo,
né, do caráter, da competência em termos de habilidades técnicas e também da questão da influência. Então você sempre se pergunta, será o quanto que eu confio na minha equipe? Mas você como líder também deve se perguntar o quanto que você é confiável para atender às necessidades dos seus liderados, da sua equipe e, consequentemente, da sua organização. Tá? Então, dentro dessas dimensões, nós vemos que a questão da influência, né, é a capacidade que as pessoas têm ou desenvolvem, né, para modificar alguns comportamentos, atitudes e valores das pessoas. Porque, na verdade, você na posição de líder, você passa a ser um modelo de alguma forma, um modelo de desempenho, né, do tipo adequado de comportamento que deve ser utilizado pelos seus subordinados e trazer isso de uma forma mais tangível para as pessoas. Então, isso está muito relacionado com o poder, né? Tem gente que exerce essa questão do poder em relação à influência que ele pode exercer sobre o grupo de liderados ou de subordinados. Se a gente se lembrar da questão da relação de poder, está muito relacionado com a relação de dependência. Qual foi a sua primeira relação de dependência na vida? Se nós refletirmos um pouquinho, seria a questão da dependência financeira, por exemplo, dos pais. Então você dependia da sua mesada para você viajar, por exemplo, com os amigos. E mesmo assim eles sancionavam a sua viagem aí, porque não era só a questão do dinheiro, né? Então tinha toda uma proteção ali. Mas a primeira relação que nós vivenciamos de poder é essa relação de recompensa, ou essa relação então de punição com a família, né, o primeiro núcleo de socialização que nós temos. Mas isso, né, ela vai se estendendo para outras áreas. Então, por exemplo, nós temos várias bases de poder. Vamos pensar um pouquinho quais seriam as bases de poder. Quem será que exerce poder sobre determinado grupo ou alguns membros na sua instituição ou na sua comunidade? São pessoas que provavelmente estão ligadas a algum cargo formal, né, dentro da empresa. São os chefes, os gerentes, os líderes de projetos, enfim. São pessoas que, outra base de poder pode ser a questão das pessoas que têm o poder de remunerar ou de punir, né, nós falamos da remuneração agora há pouco, mas especialmente algumas pessoas que são coercitivas. Esse é um poder, o poder coercitivo. É a famosa teoria do chicotinho. Tem gente que usa o chicotinho dentro das organizações. De alguma forma ela exerce um poder dentro das organizações, bom ou mal, mas exerce. E a questão, então, do poder do conhecimento. Tem indivíduos que eles detêm o conhecimento. Então, se ele detém o conhecimento, ele tem a capacidade de diminuir as suas dúvidas. Então, diminuindo a ambiguidade em relação à tomada de decisão, lógico, essas pessoas começam a exercer algum tipo de poder, tem alguma base de poder dentro da empresa. Tá? Bom, então nós chegamos aqui à definição propriamente dita de liderança, porque até agora nós estávamos tecendo toda a ideia da contextualização de como essas teorias vêm evoluindo, né, e das características, então, de grau de poder e influência que devemos ter, que os líderes devem ter. Então, a definição de liderança, né, eu peguei essas aqui, que eu acho que são as adequadas, enfim, mas existem várias definições. Uma delas é que o líder é um agente de mudança. É aquele indivíduo que provoca, né, uma mudança ou que provoca um repensar da situação. Ou seja, ele tem uma habilidade de sair da cultura, de sair de uma inércia, tá? De questionar o status quo. Ou seja, ele vai iniciar uma mudança que é evolutiva. Porque você vai ter que repensar o que vinha sendo feito de uma determinada forma, porque tem uma história de sucesso, e você passa a visualizar novos horizontes. Dar sentido ao que as pessoas estão fazendo, ou seja, dar a compreensão do fenômeno, envolvê-las, trazê-las comprometidas com os objetivos da empresa. Articulando visões, né, personificando os valores organizacionais, que isso tem a ver com cultura organizacional também, e criando, então, um ambiente de realização. Então, vamos passar rapidamente pelas teorias para
para que a gente possa entender como é que o pensamento, ou o estado da arte, ou a evolução dos estudos caminharam nesse sentido do fenômeno de liderança. A primeira teoria, né, ou as primeiras teorias, né, os teóricos pensavam, os autores ficavam imaginando então que tudo estava localizado na figura do líder, como eu disse no começo da nossa aula. Então eram características físicas, né, inatas, que estariam relacionadas então à capacidade intelectual, à inteligência, ou à capacidade então social. Não que isso, pessoal, esteja esquecido nas teorias que nós vemos mais contemporâneas. Porém, naquela época só se valorizava isso. Essa é a importância da evolução das teorias. Então, aqui na teoria dos traços, o indivíduo tinha que ter porte físico, né? Tinha que ser homem. Normalmente a ideia naquela época era essa. Por quê? Porque tem a ver com o momento histórico, tem a ver com o contexto social. Era isso que a sociedade valorizava, né? Então não se discutia outros modos de pensar. Então, praticamente, se é uma característica inata, para que eu vou me preocupar com o desenvolvimento de outras pessoas? Você nasce assim ou você não tem nada disso. Mais uma vez, o foco é no indivíduo, pura e simplesmente. Você vai estar pensando assim, pô, mas isso é muita ingenuidade. Eu posso até concordar com você, mas para os primeiros estudos, eu acho que já foi um primeiro grande passo. Porque a evolução dos estudos é isso mesmo, pessoal. Alguém vem, fala alguma coisa, outro indivíduo vem, analisa aquilo que foi dito e fala, olha, vamos melhorar neste ponto. E aí vai a evolução do conhecimento, tá bem? As teorias comportamentais, foi isso que aconteceu. O pessoal de comportamental, ligado ao pessoal da psicologia, existia um grande movimento na psicologia em termos das teorias motivacionais, né, de Maslow, de McClellan, enfim, de todo esse pessoal da psicologia, e a administração veio e usou essas teorias para poder explicar exatamente o que ocorria com os líderes. Então eles falaram, olha, não, pensar só na figura do líder não dá, é muito pouco, né? Nós temos que entender o motivo, né, que está ligado às teorias de motivação, o motivo que levam determinados indivíduos a assumirem papéis de liderança, enquanto que outros não querem saber disso. Então daí vieram vários autores que falaram sobre isso, tá? E daí um dos autores fala sobre os estilos de liderança. E ele já diz que existem alguns estilos. Na primeira teoria, a teoria dos traços, nem se falava muito disso. Então, aqui nas teorias comportamentais, o pessoal já começa a falar de um indivíduo que é mais centralizador, né, que é autocrático, que desempenha esse papel mais autocrático. Um indivíduo que é mais democrático, né, que busca a participação dos seus liderados na tomada de decisão. E o estilo laissez-faire. O que é o estilo laissez-faire? É o estilo omisso. Né? É aquele que, por trás de um discurso de vou deixar você participar, ele, na verdade, se omite da responsabilidade e do controle, então, das atividades que têm que ser feitas. Tá? Talvez esse não seja uma boa ideia. A teoria situacional já é, vamos dizer assim, um avanço, né, da teoria dos traços e teorias comportamentais. Por quê? Porque ela está avaliando não mais só a figura do líder, não é o indivíduo só que interessa. Ela começa a entender o jogo de forças que existe e começa a entender também a questão da complexidade da dinâmica organizacional. Ou seja, eu começo a entender as forças, ou começo a entender as características do líder, começo a entender o que ocorre com os seus subordinados, com os seus liderados, e começo a considerar a situação. Por isso que o próprio nome da teoria já diz, teoria situacional ou teoria contingencial. Tem alguns autores que chamam contingencial porque são as contingências, né? Então o pessoal da Ohio State University, o Hersey Blanchard, eles talvez sejam um dos mais famosos nessa área de teoria situacional, e eles dizem então que o estilo que o líder vai adotar é uma combinação de variáveis. E essas variáveis estão relacionadas com o comportamento que pode estar mais relacionado à tarefa, comportamento de direção, como eles denominam, ou um comportamento mais de apoio às pessoas. Tá? E daí resultaria
em 4 estilos básicos. Isso didaticamente falando, pessoal, isso daí é resultado de pesquisas, né? Mas didaticamente falando, resultaria em 4 estilos básicos que o líder teria a liberdade, a flexibilidade de passear por esses estilos dependendo da situação, tá? E daí, dentro disso, a gente vai ver o que ele tinha que considerar para escolher o estilo mais adequado para atuar naquele grupo social. Bom, então ele diz o seguinte, o líder tem que ter a capacidade de diagnosticar a situação. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele está falando com um subordinado, ele tem que avaliar o grau de maturidade do subordinado. O grau de maturidade em relação à perícia técnica e a questão da disponibilidade psicológica de assumir a responsabilidade pela tarefa. Por exemplo, se você levar isso para o seu ambiente organizacional, se você tem um grupo de liderados, eu posso dizer para você que você não fala igual com todos eles. Para uns, você precisa acompanhar mais, passar a mão na cabeça, dar feedback. Para outros, você tem que largar o cara, tem que dar mais autonomia para ele. Por quê? Porque isso está relacionado com uma série de fatores. Em relação à perícia técnica, especialmente, mais a maturidade na tarefa, a maturidade psicológica também. Tá? Então, você vai assumir o estilo mais apropriado quando você tem essa capacidade de verificar que o indivíduo precisa mais de acompanhamento, que o outro precisa mais de autonomia. Tá? Então, nesse sentido, ele criou, né, esse esquema que nós vemos aqui, que dependendo da maturidade e da disposição psicológica de assumir essas responsabilidades, o líder pode adotar um desses 4 estilos. O estilo determinar, persuadir, compartilhar e delegar. Ou seja, o estagiário, quando chega na sua empresa, você não pode dizer para ele, olha, eu vou dar autonomia para você conhecer a empresa ou faça aquilo que você acha que deve ser feito. Por quê? Porque esse menino não tem maturidade para fazer isso. Né? Você tem que ser diretivo, você tem que determinar as coisas para ele fazer. Ou seja, você tem que proporcionar instruções específicas, você tem que acompanhar o resultado, você tem que dar meta para ele, você tem que checar o tempo inteiro. E é assim que o indivíduo deve começar dentro da tua empresa. Você deve dar um chão para ele, né? Uma forma estruturada para que ele possa cumprir e para que ele possa dar o melhor dele para a sua empresa. Bom, mas se você fizer isso com um indivíduo que tem 10 anos de casa, ele vai ficar um pouquinho irritado. Porque ele tem autonomia e conhece o trabalho e não precisa, né, você ficar em cima dele controlando todos os passos das etapas para a execução da tarefa. Tá? Então, na verdade, você deveria usar esses estilos, né, passeando então pelo determinar, persuadir, compartilhar e delegar, na medida em que você consegue diagnosticar esse grau de maturidade. Tá? Então, isso também está relacionado, pessoal, com a questão do tempo que você tem, né, do tempo que você tem para a execução das tarefas. Às vezes você fala assim, mas seu estilo diretivo, seu estilo muito autocrático e determinar tudo que tem que ser feito, as pessoas não gostam disso. Então, já falei, tem a ver com a maturidade do indivíduo, mas às vezes você tem um curto tempo para alcançar determinadas metas e você precisa adotar esse estilo. Eu vou dizer para você, o estilo autocrático, por exemplo, eu não vou falar que não funciona em todos os casos. Ele vai funcionar, mas num curto espaço de tempo, para algumas atividades específicas. Então, você tem que bater uma meta de produção em alguma instância e você tem, então, às vezes, que adotar esse estilo. Porém, aconselho não usar muito tempo esse estilo, porque o ser humano não aguenta a questão do chicotinho muito tempo. Né? Então, essa questão de você punir o indivíduo, na verdade, você está dando um reforço para ele e ele está se sentindo de alguma forma, ele está se ressentindo. Então, você precisa, né, para você instalar uma mudança de comportamento, na verdade, você precisa trabalhar muito mais com a questão do reforço positivo, ao invés de privilegiar a questão da teoria do chicotinho, como a gente está ilustrando aqui para vocês. Tá? Essa questão, então, do estilo, qual seria o melhor estilo? Então,
Então, nós estamos vendo que parece que o estilo vai depender muito de algumas outras variáveis, que seria a maturidade do indivíduo e o grau de complexidade ou tempo que você tem para a execução das tarefas. Em relação às competências de liderança, aí eu sempre digo o seguinte: a liderança você constrói todos os dias, né? Uma vez que você é destinado a posições de liderança, você precisa viver com isso. Vai errar algumas vezes, vai acertar muitas vezes. Mas exatamente analisar quando erra. Você fala com um subordinado, um liderado, uma vez e dá certo. Você vai lá e fala do mesmo jeito da outra vez e não funciona. Você tem que analisar, parar para verificar o que está acontecendo, que tipo de necessidade que está tendo que ser atendida naquele momento. Então, competência para a liderança é essa autoconsciência em relação a qualidades e deficiências suas, necessidades da sua equipe. Né? Como que você pode dirimir ou diminuir o nível de conflito, administrar uma tensão criativa, fazer a autogestão especialmente dos seus impulsos e emoções. Não vai sair chutando porta nem batendo mesa, mas controlar essas emoções. É o que o pessoal fala de ter equilíbrio emocional, para que você possa passar esse equilíbrio emocional também para a sua equipe. Ter consciência social em termos da habilidade de escuta, saber escutar o que a sua equipe está lhe dizendo, ter empatia com o ponto de vista alheio. Empatia é diferente de simpatia. Empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, entender o sentimento que a outra pessoa está evocando. E administrar os relacionamentos em relação a gerenciar conflitos e promover a cooperação entre as pessoas. Bom, pessoal, então nós fizemos aqui, né, a aula ligando o papel do líder, a importância do papel do líder dentro de equipes de alto desempenho. Ou seja, são dois temas extremamente relacionados, né, e que o papel de liderança pode melhorar fortemente o desempenho de membros de equipes de alto desempenho. Então nós vimos aqui os conceitos de grupos, de equipes, falamos sobre os tipos, falamos sobre as características de equipes de alto desempenho, falamos sobre a importância da diversidade, como aprimorar esse trabalho de equipe com desenvolvimento e treinamento de comunicação, negociação. As definições de liderança, passamos pelas teorias de liderança, falamos mais atentamente sobre a teoria situacional, e a questão, então, das competências que você deve ter também como líder, né? Um aprendizado diário sobre o papel da liderança. Muito obrigada. Professora, o Banco do Brasil, como qualquer instituição bancária, é uma organização que é muito pautada por metas de atingimento de trabalho, né? Eles têm meta de diversos aspectos, em diversas instâncias. Qual é o estilo de liderança que nós podemos dizer que favorece o atingimento de metas numa organização com esse tipo de contexto? Bom, Davi, o Banco do Brasil, se você considerar a formação, o grau de instrução, capacidade de análise dos seus colaboradores, espera-se, e a expectativa que um grupo com este grau de maturidade tem, espera-se que o líder tenha um papel mais participativo, mais delegador, dado até o tempo de casa dos seus funcionários. Tem uma geração nova dentro do banco, claro que precisa ser instruída, que os valores precisam ser passados para essa nova geração, mas tem a geração mais antiga, aqueles que entraram na época do menor dentro do banco, né, que já traz mais enraizado esses valores, o estilo dentro do Banco do Brasil. Mas para esse público, né, mais antigo, você precisaria adotar um estilo mais participativo, mais de autonomia, que desse mais liberdade para criação, para soluções mais criativas de problemas. Agora a gente sabe que, considerando a cultura do banco, eu acho que esse gestor deve ter habilidade para, mesmo diante
de todas as normas e procedimentos, né? Incentivar a criatividade dentro da busca de solução de novas soluções para os problemas antigos, mas considerando todo esse contexto da cultura organizacional, especialmente em se tratando de uma instituição financeira que tem que seguir regras e procedimentos, que tem que ter um livro de instruções estabelecidas, né, dentro do banco, que nós sabemos que existe, que regulariza todas as situações e os procedimentos que são feitos lá dentro. A cultura pode ser, então, um aliado nessa circunstância que eu estou dizendo? Pode ser um aliado e também pode ser um fator agravante no sentido dela mostrar práticas e procedimentos que apontam para o gestor que ele não deve ser tão participativo assim. Ele tem que ser participativo e ter que gerar soluções criativas, mas ao mesmo tempo ele tem uma estrutura na qual ele tem que seguir normas e procedimentos extremamente rígidos. Então, é uma ambiguidade, né, entre a prática social e as normas estabelecidas, mas mesmo assim faz parte do papel do gestor. Mas ele tem que administrar da habilidade interpessoal de transitar entre a cultura da empresa e o que o mercado está pedindo em termos de estilo de liderança ou de atingimento de metas e atender, enfim, ao grau de expectativa que os seus colaboradores têm, dado ao grau de instrução, de formação, de abstração e capacidade de análise que têm os funcionários do banco. Perfeitamente. Muito obrigado.